Você sabia que os infartos aumentam mais no frio? O Instituto Nacional de Cardiologia aponta que, em comparação com as outras estações do ano, no inverno os riscos de infarto aumentam em até 30%. Isso acontece porque no frio o nosso organismo trabalha para manter o calor interno do corpo e assim o coração precisa fazer mais força para bombear o sangue, aumentando a pressão sanguínea. E para falar a respeito, eu converso agora com o médico cardiologista, o Dr. Felipe Barbosa Amaral, que está em linha conosco. Dr. Felipe, muito bom dia. Muito bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Doutor, o que é o infarto e quais fatores de risco são piorados durante o inverno? O infarto é uma doença, um infarto do miocárdio, né? É uma doença na qual ocorre a cessação ou a restrição súbita ao fluxo de sangue para nutrir o músculo do coração. Alguma artéria do coração, alguma das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, via de regra, né, o principal mecanismo forma-se uma placa de colesterol e a instabilização dessa placa ou eventualmente o espasmo dessa artéria faz a cessação ou a redução do fluxo de sangue para o músculo e o músculo vem a morrer células musculares causando um infarto. E com relação ao inverno, no inverno, como você bem colocou, aumenta em 30% o risco de infarto, na verdade por várias razões. Uma delas é lógico, do ponto de vista fisiológico, nós temos um aumento de demanda do organismo, né? Uma vez que o infarto pode acontecer por um desbalanço de oferta e consumo. Se eu tenho uma artéria coronária que já é doente e tem um coração que está trabalhando em uma demanda aumentada para suprir essas necessidades aumentadas pelo frio, eu tenho mais consumo do que oferta e o paciente pode vir a infartar. E, eventualmente também, em decorrência de choques térmicos, né, de frio intenso, o espasmo de uma artéria, no qual também esse desbalanço pode ocorrer, levando ao infarto. E do ponto de vista de também não só fisiologia, mas do ponto de vista de comportamento, a gente percebe que no inverno a alimentação, infelizmente, ela acaba não sendo tão adequada, o pessoal ingere alimentação mais calórica, o consumo de álcool também eventualmente aumenta, nós temos também a redução da carga de exercício, então comportamentalmente o paciente também fica mais exposto por cuidar menos. Então, diferentes situações, doutor Felipe, nos levam a entender que realmente essa relação frio com o nosso coração não faz bem. O inverno, de fato, ele pode ser um momento ameaçador para a nossa saúde quando falamos aqui do coração. Isso, o inverno, o frio como um todo, né, ele pode proporcionar essas condições. É lógico que a gente consegue prevenir isso. O paciente, para ter esse infarto, não basta ter o frio, ele tem que ter um substrato de doença por trás disso. Então, a gente reforça a questão da prevenção, né? O paciente que tem uma doença arterial coronariana que está estável e tratado, a chance dele vir a ter um infarto por causa do frio é muito menor do que o paciente que sequer sabe que tem essa condição e não está tratando. A gente consegue rastrear isso previamente, quantificar isso e tratar, para que na exposição ao frio isso não venha a acontecer. Doutor, quando falamos em doença arterial coronariana, estamos falando de quais tipos de complicações e patologia? E na maioria das vezes os pacientes já sabem porque os sintomas são realmente evidenciados ou são sintomas mascarados que acabam impedindo que o paciente descubra no primeiro momento que tem aqui uma doença arterial coronariana? Do ponto de vista de patologia, o seu principal sintoma mais clássico é dor no peito, né, que a gente chama de angina. O paciente classicamente sente uma dor em aperto ou queimação, que acomete a região do meio do tórax, né, bem no meio do peito, eventualmente irradiando para os braços, eventualmente o ombro, né, queixo, região do pescoço, às vezes a boca do estômago, assim, a região na transição do tórax com o abdômen. Pacientes podem vir a ter infartos mais silenciosos, particularmente os diabéticos, pacientes mais idosos, pacientes renais crônicos, principalmente os dialíticos. Às vezes manifestam outros sintomas que não são tipicamente álgicos, não são a dor. Eles podem ter sintomas como um cansaço desproporcional, eles podem manifestar como uma arritmia, então eles vão sentir uma palpitação, o coração bater de maneira diferente do habitual. Podem sentir uma falta de ar também súbita, intensa e desproporcional. Então,
Então, são outros sintomas adjuntos ali associados que podem estar correspondendo ao infarto. E não necessariamente o infarto, mas a gente pode ter um quadro anginoso, né, que é simplesmente a dor no peito, que não chega a causar morte celular. Então, o paciente pode vir a ter só a dor, só o sintoma, mas não está infartando. Então, a gente ainda consegue pegar isso mais cedo e até tratar para evitar o pior. Doutor Felipe, agora com a pandemia, muitas situações estão evitando que o paciente vá ao encontro de um hospital, por exemplo, de atendimento médico. Nesse caso, com esses sintomas, e um paciente que prefere esperar mais um pouco para ver se estabiliza ou se até melhora, mas acaba não melhorando, mas ele está ali ainda aguardando sem ir ao encontro de um profissional, isso pode significar, inclusive, um risco de morte? Isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Até para título de estatística, né, a gente já tem literatura norte-americana mostrando um aumento de 800% de mortalidade domiciliar em pacientes por infarto, por doenças cardiovasculares, por deixarem de ir ao hospital após o início da pandemia. Então, são sintomas com os quais a gente não pode brincar. Na dúvida, né, não é incomum o paciente chegar e a gente ter a feliz surpresa de descobrir que não era isso. Mas na dúvida é uma coisa que uma questão de minutos pode ser a diferença entre a vida e a morte. Uma vez que sentiu dor torácica, o paciente tem que procurar o pronto atendimento. Os hospitais eles estão com todo o aparato de segurança biológica, os profissionais de saúde já estão todos vacinados, os pacientes com suspeita de Covid eles ficam acomodados em uma região, uma parte do hospital separada dos outros pacientes. De forma que o risco de contrair Covid ao vir ao hospital é muito pequeno, não é maior do que em qualquer outro lugar. Então não faz sentido a gente deixar de procurar ajuda e correr risco de perder a vida em função de medo de Covid, uma vez que isso se trata de uma vinda a um hospital. A gente tem protocolos de segurança e é lógico, tem que ter bom senso, né? Não estou de forma nenhuma recomendando aglomerações, isso é feito aqui de maneira protocolar, extremamente bem definido. O risco é muito baixo de um Covid e o risco de morrer de um infarto é muito alto. Doutor Felipe, agora então, no inverno, as baixas temperaturas, o nosso organismo trabalhando para manter o calor interno do corpo e assim, claro, o coração também precisando fazer mais força para bombear o sangue, aumentando a pressão sanguínea. Todo esse processo em tempo real, a gente consegue sentir essa diferença com esse momento passando pelo coração, realmente essa força a mais para bombear o sangue, ou a gente não percebe, é imperceptível? Depende muito de como é o paciente, né? Pacientes com condicionamento físico bom, pacientes bem condicionados, isso passa quase que desapercebido. É lógico, um paciente que já tem menos reserva, um paciente mais frágil, mais destreinado, por assim dizer, sem preparo físico, ele pode perceber isso. Ele vai se sentir mais cansado, ele vai realmente, como o coração tem esse aumento de demanda, acaba que pode sentir ao se expor ao frio, uma maior demanda cardíaca, vai perceber um cansaço maior, pode ter um pouco mais de falta de ar. E isso é lógico associado às doenças respiratórias que também acontecem mais nessa época. Isso tudo somado leva a todo esse aumento de demanda. Pressão alta, doutor, agora, durante também as baixas temperaturas, quem já vive com essa realidade, que sabe desse problema, que até administra, controla, né, a própria pressão alta, quais são os cuidados que também devem ser colocados em evidência? A hipertensão, ela é um dos fatores precipitadores do infarto. Tanto é que, como você bem colocou, o momento que o paciente tem o aumento da demanda cardíaca pelo frio, ele vai bombear o sangue com mais força e pode ter aumento de nível de pressão. A pressão alta a longo prazo, ela vai proporcionar a ocorrência da doença aterosclerótica, né, que é a obstrução das artérias do coração. É um dos mecanismos fisiopatológicos para que essa doença aconteça, ou seja, o substrato para o infarto é fomentado pela pressão alta. E é lógico, o paciente que já é hipertenso e já tem uma placa de gordura ali no coração, mediante um pico hipertensivo, né, um aumento súbito de pressão, um choque térmico, por exemplo, ele pode instabilizar uma placa dessa e essa placa pode vir a causar um infarto. Então, o bom controle da hipertensão a longo prazo, ao longo de toda a vida, é fundamental para não deixar a gênese dessa doença acontecer. E é lógico, os picos hipertensivos, né, uma pressão subitamente mal controlada também tem que ser evitada, para caso exista já o substrato, já tenhamos a doença, ela não venha se estabilizar.
A partir de qual medição, doutor, já é considerado aqui um paciente hipertenso, já sofrendo com a pressão alta? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem diretrizes bem definidas para isso, né? A gente estratifica as hipertensões, dependendo de classes, né? A pressão a partir de 140 de sistólica por 90, a gente já considera uma hipertensão classe 1. Valores um pouco abaixo disso, um pouco acima do famoso 12 por 8, a gente já considera ali um paciente pré-hipertenso. E não se enganem em pensar que eu estou com 14, né, eu estou com 14 por 9, está tudo bem, não é muito alto. É lógico, nós estamos falando de um órgão que bate em torno de 100 mil vezes por dia, uma pessoa normal, algo em torno de 90 a 100 mil vezes por dia, e está sofrendo ao trabalhar contra uma carga de esforço maior do que deveria. Então é um órgão extremamente exigido. Se ele tem que trabalhar sob uma maior carga de esforço, que a pressão alta proporciona isso, é lógico que esse coração vai sentir mais. Então não se engane em pensar que está só um pouquinho aumentado, não preciso fazer nada. Talvez não precise de remédio, mas precisa de uma dieta mais adequada, de restringir o sal, de fazer uma atividade física. E é lógico, níveis mais altos demandam o uso de medicação também. E na maioria das vezes, né, doutor, por exemplo, 14 por 9, 15 por 10, o paciente nem sente nada, ele só vai descobrir realmente que está com aquela pressão acima do normal porque ele fez a medição, mas ele não está sentindo nada naquele momento, né? É aí que mora o grande perigo da hipertensão arterial, né? É uma doença extremamente silenciosa. É muito raro um paciente que consegue perceber um aumento de pressão. Até a gente verifica isso eventualmente, mas não é incomum a gente aferir uma pressão. É muito comum no consultório o paciente que vai renovar a carteira no Detran e faz uma aferição ocasional e percebe lá uma pressão às vezes de 18, 20 e não estava sentindo absolutamente nada, fica até chateado de descobrir que é hipertenso. Doutor, a aferição ali daquele momento, o momento certo, o horário certo, antes ou depois da alimentação, também aqui passando uma noção certa, precisa, sobre a melhor forma e quando fazer essa aferição da nossa pressão. Como é que isso é feito? Com certeza, e para trazer um resultado realmente que condiz com a realidade desse paciente. Isso é muito importante, né? Uma aferição adequada é a diferença entre um diagnóstico errado e um diagnóstico certo. É lógico, a aferição feita por aparelhos calibrados em serviços de saúde é sempre uma aferição bem feita, né, por profissionais de saúde, mas hoje a gente dispõe de aparelhos automáticos, aquele de braço que é preso no manguito, né, no bíceps. Esses aparelhos automáticos validados pela Anvisa, pelo Inmetro, eles são aparelhos muito confiáveis, então eles conseguem uma aferição muito adequada. E é importante que essas aferições sejam feitas com o paciente guardando um intervalo de repouso entre um esforço e a aferição. Tem que existir um intervalo de uns 20 a 30 minutos de repouso. Não é conveniente ter ingerido café, não é conveniente ingestão de estimulantes, como por exemplo o chimarrão. Não se deve ter fumado nos minutos que antecedem a aferição. É importante que o paciente esteja sentado ou deitado, mas de maneira confortável, com os pés e as costas apoiados, para conseguir fazer uma aferição adequada. Aferições feitas ao acaso ou após um exercício, após um esforço, é fisiológico que a pressão esteja um pouco aumentada e a gente pode achar que o paciente está hipertenso e na verdade aquela hipertensão é fisiológica, ele está com a pressão aumentada porque teve um aumento de demanda e aquilo ali está dentro do esperado. Muitos pacientes têm restrição de passar a usar um medicamento para controlar a pressão porque imaginam que ficarão dependentes dele para o resto da vida. De fato, isso se confirma, doutor, uma vez sendo orientado o uso de medicamento para administrar a pressão desse paciente, ele deve fazer parte da rotina do mesmo? Isso é outra pergunta fantástica e a gente tem isso muito recorrente no consultório também. Quando a gente prescreve um antihipertensivo, o uso é contínuo. É importante que o paciente entenda que ao usar o antihipertensivo e ter a pressão controlada, na maioria das vezes a pressão está controlada pelo uso do medicamento. E a suspensão inadvertida ela vai causar descontrole tensional novamente. Então, uma vez que a gente prescreve o medicamento, é conveniente que o paciente só suspenda mediante orientação médica. Não quer dizer que o paciente vá se tornar dependente do remédio. A dependência é relativa, na verdade. O remédio ele não é um problema, ele é a solução. Ele que está deixando o paciente sem a doença, que está controlando a doença. Em algumas situações, o remédio pode sim ser suspenso. Uma situação clássica são os pacientes obesos, grande perda ponderal. Pacientes que fazem cirurgia bariátrica que perdem grandes massas de peso, por exemplo, 20, 30 quilos. Esses pacientes muitas vezes tornam-se normotensos e às vezes a gente pode suspender a medicação.
Às vezes o paciente tinha uma alimentação muito inadequada com excesso de ingestão de sal, né, de sódio, e após uma ingesta mais moderada, atividade física, né, com as mudanças de estilo de vida, isso é uma verdade, a gente consegue um bom controle da pressão e a gente pode eventualmente suspender o remédio, mas quem faz isso é o profissional de saúde. Importante. E o frio agora, né, doutora? O inverno não pode ser motivo para a gente se entregar a uma alimentação mais calórica, Exatamente. deixar de movimentar o nosso corpo, porque tudo isso são fatores também complicadores para levar a uma perda da nossa qualidade de saúde, né? É verdade. A alimentação é lógico, todo mundo quer no inverno comer alguma coisa um pouquinho mais calórica eventual, mas isso não pode se tornar regra. O problema, na verdade, tudo é moderação. Uma vez que a gente tem uma ingesta sempre regular, né, com alimentação correta e uma eventual alimentação de alguma coisa um pouquinho mais calórica, não vai ser esse o problema que vai acarretar grandes consequências. Mas o inverno, ele realmente é uma tentação para calórica, a ingestão às vezes de um vinho. A gente não desencoraja, mas a gente pede para evitar o excesso. O excesso é que é o maior problema. E no inverno a pessoa acaba, às vezes, se submetendo a esse excesso de maneira prolongada. Também fica menos convidativa às atividades físicas, né? A gente deve manter a atividade física de maneira regular. Existem alternativas de horários, né, de forma de fazer exercício, às vezes protegendo do frio. E a gente consegue não deixar de fazer o exercício. E com tudo isso, nosso coração só agradece, doutor Felipe. É verdade. Tá certo. Doutor Felipe, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Um bom dia, cuide-se, reforce também esse cuidado diário, você como profissional da saúde e nossos anjos, né? Especiais ao longo de toda essa pandemia. Obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição. É um grande prazer estar aqui com vocês. Dr. Felipe Barbosa Amaral, médico cardiologista, conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN, em pauta, né? Além de toda essa análise pela nossa saúde, também o principal assunto colocado em evidência, já que o Instituto Nacional de Cardiologia aponta que, em comparação com as outras estações do ano, no inverno, os riscos de infarto aumentam em até 30%. Fique atento, então, porque os infartos aumentam no frio, com as baixas temperaturas.